Sem dúvidas, admire o laço dos Kyorai. Haru Wardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover aqui no canal, onde hoje iremos ressaltar o episódio de número 113, um episódio que foi extremamente divertido e épico. Eu diria que foi isso. A gente teve, digamos, um pouco de fanservice para quem shippasse Mimosa como eu, a gente teve momentos bem interessantes dos Touros Negros, a gente teve os momentos épicos que foram no foco nos Vermilion Kyodai, que foi na Mereoreona e no Fuegorion. A gente viu os sentimentos que um sente pelo outro, admiração, um pouco de inferioridade, mas respeito, carinho. Então foi bem legal esse episódio, porque ele teve de tudo que Black Clover pode realmente proporcionar para nós. Então eu diria que qualquer fã, digamos que de Black Clover, gostou desse episódio provavelmente. Então vou ressaltar o que eu gostei, como foi o que eu achei, porque finalmente Asta e os Capitães Mágicos vão para o Palácio das Sombras. Então vamos falar de Black Clover e seu episódio mais recente, mais conhecido como O Laço dos Irmãos Vermilion. Começo ressaltando os sentimentos de Mereoreona e do Fuegorion. Afinal, vemos que os irmãos Vermilion admitem e dizem com orgulho que eles são fortes e eles devem ser fortes. Afinal, há uma pessoa muito mais poderosa e é a verdadeira pessoa poderosa de todo o reino. E por que eles disseram isso? Porque durante a luta contra os elfos, os mesmos elogiam e dizem que caso eles acabassem com os irmãos Vermilion, eles acabariam com a esperança da humanidade. Afinal, acabariam com a pessoa mais forte do reino inteiro. Só que acontece que você nota, o episódio mostra, eles estavam separados, eles estavam divididos. Então a gente vê que durante a luta, a troca de cena, e conforme vai falando, a gente vê que cada irmão sente o mesmo sentimento de orgulho um pelo outro, que eles são fortes, mas está errado o que o elfo está falando, porque eles não são as pessoas mais poderosas do reino, há uma outra pessoa mais poderosa, e isso é a sua irmã mais velha e o seu irmão mais novo. Então acontece que durante a cena, quando a gente via a Negório falando, ele pode ser arrogante, responsável demais, mas a confiança que ele emite faz com que seus subordinados queiram seguir. Então a gente via daí a troca de cena que o Fuegorion falava, ela pode ter um jeito temível, mas é graças a isso que ela abre caminho e é respeitada por todos. Então a gente via que eles realmente consideram a personalidade, consideram as habilidades e dizem com orgulho que eles sim são a verdadeira pessoa mais poderosa de todo o reino. Então foi bem legal, porque aborda realmente o sentimento. Eles podem não admitir um pelo outro, mas eles consideram a si próprio, ou melhor dizendo, o seu irmão, a sua irmã, o ser o mago mais poderoso. E foi legal porque, querendo ou não, o Fuegorion meio que tinha os sentimentos de inferioridade, meio de ciúmes quando era pequeno. E depois ele extravasou isso, digamos que pra cima da irmã dele, porque ela também queria ver o nível de poder dele. Tanto que esse dia, que basicamente pode ser uma terça-feira que estamos assistindo Black Clover, virou a terça das chamas sangrentas da casa dos Vermilion. E foi legal porque ficou conhecido assim. Imagine se isso se alastra pelo reino, porque colocou o palácio, a casa deles em chama. Se eu fosse o Rei Mago, eu proibia uma luta desses irmãos novamente. No meu reino não aconteceria, porque o reino de Clover estaria exterminado em chamas. Mas foi muito legal porque realmente mostra que o Fuegorion teve todo o sentimento, a irmã dele foi um prodígio, ele reconhece isso desde antigamente e agora ele mais admira e tem orgulho. E o mesmo acontece com a irmã mais velha, porque ela reconhece as habilidades dele. Então foi uma das melhores partes, a gente conhece o sentimento de cada irmão e a gente viu que eles se amam, demonstram carinho e afeto, só que da maneira deles. Então eu acredito que eu ressaltei uma das minhas partes favoritas de Black Clover desse episódio. Mas agora devemos falar da luta deles contra os elfos. Mas então vamos falar rapidamente sobre as lutas, que nem teve muito o que falar sobre elas, porque a luta é assim, né? A gente só desenvolve e fala o que a gente mais gostou. Eu diria que a luta da Mereoreona, já breve comentários, foi muito rápido. Ela acabou lá com o inimigo dela, com a maneira que ela sempre utiliza assim, em várias batalhas. É o mesmo golpe que o Fuegorion usou, acredito que foi uma referência para mostrar o golpe dos irmãos. Então foi bem legal, a gente viu que ela não teve dificuldades, porque foi mais uma batalha de feras indomáveis, a dela contra o elfo lá. Então eu posso dizer que ela acabou com o adversário dela rapidamente. E acontece que já a batalha lá do Fuegorion foi mais interessante, por conta de que aborda, digamos, a maneira com que ele usou o espírito de salamandra. Ele viu que o elfo poderia sentir vários golpes, poderia detectar, então ele não poderia utilizar-se de magia, ele teria que acabar com golpes físicos. E a maneira que foi mostrado foi relevante, por conta do que ele usou a salamandra como distração, assim ele apaga a presença da mana dele, ele consegue fingir que está, digamos, talvez invisível, ele não aparece na direção dos ataques, e do nada ele aparece na frente do elfo, e assim ele derrota com um golpe físico em meio a chamas. Então foi a referência também ao golpe que a Negório usou, só que foi muito épico, porque mostra a maneira com que ele trabalhou toda a estratégia dele. Então foi bem legal, porque do lado temos a Mereoreona, que ela tem estratégia, ela tem conhecimento, só que ela vai mais, digamos que, pelo combate físico, e do outro lado temos o irmão mais estrategista. Então eu gostei porque o golpe que ambos usaram é o mesmo golpe, mas a maneira com que foi utilizada as batalhas, as cenas, foi totalmente oposta. Então acredito que já
destaquei o que eu queria das lutas dos irmãos Vermilion e Kyodai. Para todo caso, agora vamos falar da entrada deles, digamos que no Palácio de Sombras, ou melhor dizendo, na região onde Asta estava. A entrada deles foi bem épica, e acredito que a parte já para concluir aqui a presença deles no vídeo, por conta de que daí não tem mais o que aprofundar, acredito que eu já falei o principal. Mas então, foi legal porque a gente vê que o Ruko, ele já sente a presença de dois elfos, que estavam se aproximando muito rápido e já tinham utilizado a magia, eles não teriam tempo de se defender, e nesse momento já chega, digamos que os Kyodai e Vermilion fazendo uma magia de defesa e aprisionando o elfo. A gente já viu o espírito de Salamanda fazendo uma camada de fogo enorme, a gente já vê, digamos que a Negoran lá com as camadas de fogo dela, então foi muito épico essa parte, foi muito interessante. Eu gostei porque já mostra, digamos que a conversa deles. Então você finalmente acordou aí, seu paspalho? Me desculpe, minha querida irmã, pela demora. Então foi muito épico porque o Asta já tava, uou, vocês chegaram, vocês estão aqui, foi muito legal, a gente era tipo Asta. Então, tipo, ele fala, você já se recuperou, estou tão feliz. E acontece que ele fala, Capitã Mereoreona, você deveria ainda repousar durante um dia. Então foi legal porque a Mereoreona, tipo, não dá a mínima, ela fala que ela já vai pro campo de batalha, não tem nada de descanso. E acontece que o Fuegoleon, ele realmente fala que obrigado pelos comentários e fico feliz em ver que você ficou mais forte durante minha ausência. E isso foi muito interessante por conta de que a gente não sabia o que tinha acontecido com a Mereoreona, né? Porque a gente não sabia o resultado do que havia acontecido da luta, porque mostrou em um momento que ela estava com o Zero na águia, só que depois a gente não sabia para onde ela havia sido levada, então ela só estava em repouso. Foi bem interessante isso. Para todo caso, acredito que agora tendo falado da presença da parte deles, vamos falar sobre a entrada no Palácio de Sombras. Vamos falar sobre quem foi para lá. Vemos que a entrada no Palácio das Sombras foi feita por Asta, Mimosa, Noere e os Capitães Mágicos, algo que era meio óbvio, né? Então, eu acredito que vale ressaltar o porquê de cada um ter ido. O Asta foi por conta de que ele possui as espadas que podem acabar com os elfos de certa maneira. Então, digamos que o Magna já manda, você deve ir, você é o único que pode acabar com isso rápido. Então, acontece que ele obedece. Já a Mimosa, ela possui magia de recuperação, então ela vai ser muito, digamos, importante, de grande ajuda. E acontece que quem manda ela ir é o irmão dela, e foi bem interessante porque o irmão dela, tipo, ele não foi meio narcisista. Ele só fala que ele seria o suporte ali no reino, enquanto ela deveria ir para o Palácio das Sombras. Tanto que a própria até elogia o irmão, então isso foi algo bem interessante. E acontece que os Capitães Mágicos nem precisam de motivo, não é mesmo? Já a Noere, ela, tipo, foi só por ir. Me desculpa, eu acredito que posso falar que ela foi por ter poder de ataque, por ela ser, digamos que de grande ajuda nos momentos de ataque, de lutas, de combates, por isso que ela foi, porque de certa maneira ela realmente é poderosa. Eu acredito que é válido a entrada da Noere, mas o motivo aparentemente não tem, porque se fosse mais certo, ela deveria ter ficado com os touros negros. Só que acontece que como ela é wife, como ela é personagem principal com o protagonista, ela foi junto, foi basicamente mais por isso. Mas o que eu ressalto é que em termos de poder de luta, ela realmente é necessária para ir para o Palácio das Sombras, porque ela pode lutar de igual para igual, talvez com o elfo, a gente já notou isso no episódio. Então acho justo a Noere ter ido. Para todo caso, o mais legal foi ver que o irmão dela mandou, digamos que o irmão sólido lá, aquele arrogante, aquele babaca, ele fala, você deve ir, porque no momento atual você é muito mais poderosa que eu. Eu odeio admitir isso e eu já lhe digo, eu ainda vou lhe superar um dia, porque eu sou seu irmão mais velho. E a maneira com que ele fala, deixando, digamos que o orgulho de lado e falando para a irmã dele ir, foi legal. Porque, de certa maneira, ele reconhece as habilidades da irmã pela primeira vez e acontece que ele meio que apoia ela da maneira dele. Então foi bem legal, porque eu acho que a Noere, ela deve ter ficado muito feliz e a gente até fica feliz porque ela merece tudo isso, esse reconhecimento. Então eu acho que mais do que justo a Noere ter ido e a maneira com que ela foi bem interessante e algo de se destacar. Mas para todo caso, tendo falado disso, vamos falar da aterrissagem de Asta no Palácio das Sombras, porque foi engraçado. Se você pensar, ele mal chegou no Palácio das Sombras e ele já foi, digamos, nocauteado pelos opais da Mimosa. E foi muito engraçado porque ele já tinha batido a cabeça, ele já tava meio mal, meio tonto, e acontece que ela chega gritando e ele tenta pegar ela, só que ela já vai com os opais na cara dele e ele cai. E ele ficou inconsciente e ela utiliza a magia de cura. Então foi muito bom e muito engraçado. Foi uma cena, tipo, de bem fanservice mesmo pra quem shippa Asta e Mimosa. É um chip que eu gosto muito, eu não tenho, tipo, uma preferência. Eu gosto tanto de Asta e Mimosa como Asta e Noere. Só que eu gosto muito da Mimosa, eu acho ela minha wife de Black Clover, então praticamente eu gosto sempre que tem um destaque entre ambos. E foi isso que aconteceu, ela curou o Asta e ele já se levantou. Para todo caso, era aí. Todo caso, concluindo a parte de Asta e Mimosa, foi interessante porque já mostra o objetivo, digamos que dessa segunda metade, dessa parte final dessas lutas contra os elfos, que é no Palácio das Sombras.
A gente vê basicamente que a Mimosa fez a magia de planta dela, digamos que de toda a área do palácio, e assim eles vêm onde tem uma quantidade maior, né, de Erefo no Noriyoko, a mana dos elfos. E acontece que assim eles localizam provavelmente onde o Nihito está. Então o objetivo é derrotando quem estiver pela frente, chegar no centro, derrotar o Nihito e salvar, digamos que todos, o reino. Basicamente é isso que o Asta apresentou para a gente. E acontece que todos estão divididos, estão separados. Também para eles se reunirem, eles terão que lutar, digamos, contra elfos, porque há vários no caminho. E o objetivo é chegar no centro, onde todos estarão lá, provavelmente de alguma maneira eles conseguirão se achar. Então a gente vai ver que a cada episódio já foi mostrado, graças a esse, que vai ser a luta de algum cavaleiro mágico contra o elfo, até que eles cheguem no Nihito. Então foi bem interessante, algo de destaque, já vemos que 2 lutas acabaram, provavelmente. Então a maneira com que eles vão chegar até o centro vai ser bem rápida, na minha opinião. Porque as lutas que faltam, de certa maneira, é a do Asta e Mimosa contra Uriro e a luta da Noero contra a Fana. E devo ressaltar que ainda tem o Yami e o Jack que já entraram no palácio antes. Isso é algo interessante. Além de vermos para onde o Fuegorion e a Mary Oriona irão, né? Porque, basicamente, eles não têm, digamos que a magia que a Mimosa tem. Provavelmente eles devem ser guiados pelo instinto, pelo espírito de salamandra, então vai ter que esperar para ver isso. Mas o importante é que a gente viu o espírito, a técnica, a habilidade estrategista da Mimosa. Ela já conseguiu achar onde eles devem ir e eles já têm um objetivo que já foi mostrado para nós. Para todo caso, acredito que tendo falado da importância que a Mimosa teve e do plano de Asta, devemos ressaltar ainda o desfecho dos Touros Negros, que foi bem interessante, afinal eles não foram junto por conta do Alvorecer Dourado versão elfo. Então vemos que uma difícil decisão foi feita. A Vanessa já fala, os capitães mágicos podem ir, vocês têm permissão, vocês devem ir até lá para deter os elfos que já entraram lá. E acontece que nós ficaremos aqui para acabar com os elfos que estão tentando atrapalhar a ida. Então basicamente foi isso, mas eu gostei porque a gente vê que todos os Touros Negros mostraram que eles são bem capazes. É um esquadrão somente contra vários elfos poderosíssimos, e a gente vê que eles estão dando bastante conta, porque de certa maneira a Vanessa e a Charming estão carregando isso nas costas, graças à magia do espírito lá, a magia do Road, e junto da recuperação de mana, ainda mais magia do Henry. Então os Touros Negros, como eu disse, são o esquadrão mais poderoso, eles conseguem dar conta desses elfos. Para todo caso, vemos que um grupo seleto foi para o Palácio das Sombras e já tem o objetivo mostrado, e o episódio se conclui assim. Sem dúvidas, foi impressionante, eles conseguiram misturar comédia com diversão, com cenas épicas, apresentaram tudo que Black Clover é, e eu acredito que ressaltei com vocês, meus caros corrais, o episódio de número 113, pelo menos as partes mais importantes e o que eu gostei. Para todo caso, eu acredito que foi muito bom o foco na Fuegorion, o foco na Mary Oriona. A gente viu que já está se iniciando a metade do arco, as lutas finais contra os elfos. Eu diria que está indo para um momento muito legal. A partir de agora, todo episódio praticamente vai ser bem interessante. Então vai ser um episódio mais épico que o outro. É isso que eu espero. Acontece que vemos que ainda tem que ter a volta do Yuno, né? Por conta de que, segundo a obra, a gente viu que ele tinha lutado já contra um elfo e estava para ir para o reino de Clover. Só que ele não deve ter entrado ainda no Palácio das Sombras, porque quando o Asta chegou, o palácio estava aberto, mas a gente já viu todo o contexto, os únicos que entraram, e o Yuno não estava dentre eles. Só se ele achou uma outra abertura, não é mesmo? Para todo caso, o que eu posso ressaltar é que as lutas finais estão chegando, ao menos contra os elfos. Uma cena que eu gostei bastante, que eu devo ressaltar, é a cena da Sari se agarrando ao Asta. Vemos mais uma competidora, mais uma integrante do Harém aí, mais uma waifu, por conta de que já gerou a indignação da Noara e a preocupação da Mimosa. A cena dela falou, chega vocês duas, eu tenho que curar ele. E ela falando, mas você já curou, Naori Mashita? E daí acontece que foi muito engraçado, porque ela falava, você prometeu que permitiria que eu fizesse tudo o que fizesse com o seu corpo, agora você tem que cumprir. E ela ficava abraçada no Asta, o Asta tipo nem tinha muito o que falar, a Noelle já ficava bravo com ele, e acontece daí que a Mimosa ficava mais com ciúmes, preocupada, ela mostrava a paixão dela. Então sério, as waifus estão preocupadas com o Asta. Porém, uma mantém o jeito que Tsundere não quer demonstrar, e a outra é muito tímida, muito fofinha e também não quer demonstrar, mas ambas são fofas. Então foi uma cena muito legal de waifus junto do protagonista Asta. Para todo caso, acredito que falei tudo que eu queria, por conta de que foi muito bom todo o episódio como um todo. A gente vê cenas do Gaucher, a Mari, a gente vê as cenas do Gordon com o Gaucher, a gente vê também qual outra cena que teve. Eu acredito que
que eu já falei das cenas de comédia, a Charmy falando que todos devem comer, então praticamente ressaltei tudo que eu queria. Mas, por todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? No próximo episódio de Black Clover de Kai, meu caro Kohai, acredito que devemos ressaltar as lutas que terão, por conta que, pelo que a gente viu da prévia, que não teve Petito Kurobá, é algo de destaque, mostra que o episódio foi épico, é quando não tem tempo de ter Petito Kurobá. Mas eu acredito que serão as lutas de Noelle e Fana, vai ter a Valkyrie Form, ou se você preferir chamar como é, Valkyrie Dress, que é o vestido da Valkyria. Para todo caso, Valkyrie Form eu acho mais interessante. A gente vê que vai ser bem épico, porque é uma das lutas que foi mostrado na Open, e é contra a Fana, então promete ser bem interessante para todo caso. Devo ressaltar também que ao mesmo tempo eles vão mostrar um pouco da luta do Asta com o Touriro e do suporte da Mimosa. Promete ser bem interessante, mas eu acredito que o foco vai ser mais na Noelle, isso é o que eu acho. Vale se notar que Asta está curado e está sem dor, ele já pode utilizar-se da Black Form, mas não sei qual é o momento que ele irá usar, afinal, se ele usar já com o Touriro, para as lutas futuras ele terá problemas em controlar, não é mesmo? Então ele deveria derrotar o Touriro sem utilizar-se, mas veremos se ele será capaz. Para todo caso, uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?